gramática pode ser o quê? Pode ser um conjunto de regras de geração de uma linguagem. No caso, gramática regular é o conjunto de regras que vai gerar ou vai produzir palavras de uma linguagem regular. A definição formal, a definição matemática de uma gramática é uma gramática é uma quádrupla, VTPS, onde V é o conjunto de símbolos variáveis ou não terminais. Variável e não terminal é a mesma coisa. Quando eu falar variável ou falar não terminal, estou querendo dizer a mesma coisa. T é o conjunto de símbolos terminais. P é o conjunto de regras de produção. E S é o símbolo inicial da minha gramática. É o símbolo por onde eu vou começar a derivação da minha palavra. Então, V é o conjunto de símbolos não terminais. Em geral, a regra é que, na verdade não é uma regra, mas é meio que um padrão a gente representar as variáveis ou símbolos não terminais por letras maiúsculas. Não terminais podem ser os símbolos deriváveis no processo de formação da palavra. Eu coloquei entre aspas porque, a princípio, quando a gente estiver trabalhando com gramáticas regulares, gramáticas sensíveis ao contexto, isso daqui é verdade. A partir do momento que a gente verificar gramáticas irrestritas, isso daqui não é mais verdade. Nas gramáticas irrestritas, a gente vai ver que o lado esquerdo pode ser qualquer coisa. Por enquanto, o lado esquerdo da nossa regra tem apenas um símbolo variável. Então, a gente pode dizer que esses símbolos são os deriváveis da nossa gramática. T é o conjunto de símbolos terminais. Então, T geralmente é o próprio alfabeto da linguagem. P é o conjunto de regras de produção. Então, uma regra de produção na gramática, a gente representa da seguinte forma. Nós temos o lado esquerdo, ou seja, aquilo que está antes da flechinha, e os símbolos que vão aparecer do lado direito da nossa flecha. Isso significa o quê? Que durante o processo de formação da palavra, isso daqui vai derivar. Então, nesse caso, A está derivando alfa, ou A está produzindo alfa. Então, no nosso processo de formação da palavra, nós vamos, quando aparecer esse A, por exemplo, nós vamos substituir por esse alfa no processo de formação. Quando nós temos regras desse tipo, ou seja, que o lado esquerdo é igual, então reparem que aqui A está derivando X, A está derivando Y, ou A está derivando Z. Nós podemos representar dessa maneira, ou nós podemos condensar todas as regras numa linha só. Então aqui, isso é equivalente a essas três regras. Então significa que, ao derivar o símbolo A, nós podemos escolher uma dessas três regras, ou X, ou Y, ou Z. Por enquanto, que nem nesse caso aqui, nós temos o B. Quando nós formos derivar o B, nós podemos escolher uma dessas três regrinhas aqui. S é um símbolo inicial, é por onde eu vou começar a derivação da minha palavra. E aqui eu já coloquei um exemplo. Então, eu quero construir a gramática que gera palavras dessa linguagem. Então, qual que é a linguagem? A linguagem são todas aquelas palavras que possuem a como prefixo. Aqui eu coloquei a representação inteira, mas na prática a gente não coloca tudo, a gente só coloca as regras. A gente não precisa colocar essa primeira linha aqui. Mas, se é uma definição completa, formal, a gente tem que escrever a gramática dessa maneira. Mas, colocando só as regras, a gente já consegue entender. Então, veja. Como que eu consigo formar uma palavra desta linguagem utilizando aquela gramática?